Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para falar sobre prestação de contas de projetos culturais. É um projeto chamado Descomplicando as Prestações de Contas. É através do patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Colaborativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Então é um conteúdo totalmente gratuito. Vamos ter intérprete de Libras aqui do ladinho, como acessibilidade. Descomplicando as prestações de contas é um ciclo de 4 vídeos, vídeos curtos, que a intenção é trazer uma visão ampla da prestação de contas, de uma forma mais leve, buscando uma leveza, é, mostrando que não é tão complicado assim quando você usa técnicas, organizações prévias, né? Então, se você é um fazedor de cultura, um produtor, um artista, uma camareira, um operador de som, enfim, se você tem interesse em prestação de contas ou se você é um fazedor de cultura e quiser saber um pouquinho mais, vem comigo nesse bate-papo para a gente conversar um pouquinho e desmistificar um pouquinho, tentar, né, desmistificar um pouquinho as prestações de contas. Mas quem é essa pessoa que vos fala, né? Eu me chamo Janaína Santos, eu sou produtora cultural, eu trabalho com produção há 16 anos, já atuei em todas as áreas, produção, execução, planejamento, prestação de contas. E nos últimos 7 anos eu estou praticamente exclusiva com gestão administrativa financeira e prestação de contas. É a minha principal atuação hoje, né? Dos 7 últimos anos para cá. Eu sou formada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, em Produção Cultural. Eu tenho pós em Gestão de Projetos na Cândido Mendes. Trabalhei muitos anos em uma única empresa, trabalhei 9 anos em uma produtora de médio porte do Rio de Janeiro e depois eu resolvi me aventurar para trabalhar na minha própria empresa. Eu tenho uma empresa hoje, empresa pequenininha, mas é nossa, chamada Marejá Gestão Cultural. E aí eu decidi me aventurar nessa vida de freelas e projetos individuais próprios. E cá estou eu para falar um pouquinho, dividir um pouquinho a minha vivência, o meu conhecimento com vocês. Então vamos lá. O que é prestação de contas, né? Muitas vezes, principalmente, né, em decorrência da pandemia do Covid-19, muitos fazedores de cultura, muitos profissionais, né, diversos da área da cultura se viram inscrevendo projetos, se inscrevendo em editais pequenos, editais maiores, tendo que se lançar, né, para poder viver e sobreviver a essa fase que a gente passou e vem passando, né? E eu observei que muitos técnicos, muitos profissionais, muitos produtores, ao mesmo tempo que eles queriam se lançar, precisavam se lançar, tinham um receio de, mas e a prestação de contas? O que tem que fazer na prestação de contas? E assim com projeto grande também, tem produtores aí de estrada e que tem pavor da prestação de contas, tem medo porque acha que pode dar errado, tem medo de que dê errado, de que falte alguma coisa, que receba diligência, que não saiba responder, e aí dá um pavor, assim. Então, assim, são sentimentos, né, que batem e muitas vezes a produção ela busca profissionais, né, como eu, como diversas outras pessoas que trabalham com prestação de contas. Muitas vezes as produções elas fazem internamente dentro do próprio escritório, elas fazem a prestação de contas. Mas e nesses editais pequenos? E quem não sabe, quem não tem menor conhecimento? É impossível? Não, não é impossível. Dá trabalho, requer atenção, organização e planejamento, principalmente, mas é possível fazer. Então, assim,
Lembrando, né, que eu estou aqui falando de projetos culturais, né? Cada linguagem, cada setor, né, do mercado, ele tem suas especificidades. E aqui eu estou falando especificamente de projetos culturais, né? Então eu vou fazer, dar uma pincelada, né? Falar um pouquinho, muito pouquinho de leis de incentivo, falar um pouquinho das linguagens de projetos culturais para a gente poder adentrar na prestação de contas, porque embora muitas pessoas, né, coloquem a prestação de contas como aquela meta final, né, assim, é a etapa final do projeto. Mas será que é a etapa final do projeto? Eu acho que não. A prestação de contas, ela tem que vir junto com toda a execução do projeto, para que chegue no final e você simplesmente entregue relatório, sabe? Entregue relatório ou entregue os documentos financeiros, documentos da comprovação do objeto, mas vai estar muito mais estruturado quando a prestação de contas vem ao longo do caminho do projeto do que quando simplesmente você chega no final e vai fazer a prestação de contas. Então vamos lá, né? A gente tem projetos através de editais, através de leis de incentivo. A gente aqui no Rio de Janeiro nós temos a lei do ISS municipal, a lei estadual, né, que é da SESEC, do Estado. A gente tem a lei federal, que é da Secretaria de Cultura, né, lei de incentivo à federal à cultura, a antiga lei Rouanet. Tem a lei do esporte, tem a lei do audiovisual, temos diversos editais. E assim, cada um ele vai ter as suas especificidades. Cada edital, cada lei, ela tem suas regras. Mas tem algumas regrinhas que ela vale para todas. E depois que eu comecei a adentrar mais, né, enquanto produtora, no início eu não fazia prestação de contas, depois em determinado momento eu fui se envolvendo, né, foi havendo uma mistura ali entre, eu pedi a pessoa que fazia o pagamento a nota, mas eu tinha que conferir antes, enfim. E aí fui conhecendo mais essa parte, fui aprendendo e aprendendo no dia a dia. E aí eu fui adentrando mais nessa parte, aprendendo no dia a dia, e aí fui preenchendo aqui a minha bagagem, né, de conhecimento nesse setor. Então, assim, primeira coisa, assim, para mim, tá? Normalmente a gente escreve um edital, escreve um projeto, idealiza, faz com parcerias ou não, escreve no edital, escreve na lei de incentivo. Entre a inscrição e a execução tem uma lacuna de tempo, normalmente muito grande. Então, assim, a gente escreve, tem que adequar, passa por diligência, adequa aqui, adequa ali, é aprovado na lei, se tratando de lei de incentivo. Aí vai captar, aí é um outro processo, aí até conseguir aprovação, até conseguir ajustar a agenda, ajustar o projeto às necessidades, muitas vezes do patrocinador também, ou no edital até conseguir a liberação do recurso para começar a execução, existe uma lacuna muito grande de tempo. E eu acho que é aí que a gente se perde um pouco. Então, assim, tô com edital, meu projeto é de um edital, eu tô com, tá aprovado, consegui a autorização, assim, né, tá para sair a liberação do recurso, ou já tá a conta aberta, já vai entrar, ou já entrou o recurso, o que que eu acho que tem que fazer? Estudar o projeto. Primeiro ponto, né, das minhas dicas é estudar o seu próprio projeto. Ah, mas é meu projeto, é um espetáculo de teatro, eu vou montar a peça de teatro. Ótimo, perfeito. Mas mais o que, né? O que está escrito nas entrelinhas, primeiro, do seu projeto? Né? Assim, o que está nas entrelinhas do seu projeto? O que que você planejou e que foi readequando, né, por 50 questões ali, e como é que ficou esse produto final, né? Esse projeto que muitas vezes tem o produto principal e os produtos secundários, né? Assim como na lei de incentivo, entre a inscrição, a aprovação, a captação, a entrada da verba, a autorização para começar a executar, tem que sentar. A primeira dica é sentar e estudar o seu projeto. Não aquele que você escreveu inicialmente, mas aquele que foi aprovado na lei de incentivo, no edital, enfim.
pegar aquele projeto, e aí cada um tem a sua regrinha, né? Tem muitas pessoas que tem que funciona para cada um. Tem gente que usa aplicativo de lista de tarefas, né? Pra ir pontuando o que tem gente que usa o Word, tem gente que usa caderninho, agenda. Então, você vai saber aquilo que melhor funciona para você. Mas é muito importante, nesse primeiro momento, você pegar o projeto final, aquele projeto final, e ler e pontuando, listando mesmo, assim, né? Tudo que foi prometido, tudo que você ficou de cumprir. Então, vamos supor, um concerto de música, né? Vai ser uma circulação em 3 cidades. Quanto de público você botou naquelas 3 cidades como uma estimativa? Vai ser gratuito, não vai ser gratuito? Vai ser no local aberto, no local fechado? As contrapartidas sociais que você colocou, vai ter acessibilidade? Qual acessibilidade? Democratização de acesso, quais foram as ações de democratização de acesso que você colocou? Porque muitas vezes a produção acaba ficando muito presa no orçamento, né? Assim, focada no orçamento. Meu orçamento é X, o meu projeto eu escrevi para ser por 1 milhão, né? E eu captei só 520 mil. Então, aí vou ter que estica daqui, estica dali, estica dali. Mas, cara, não é só o orçamento, né? Tem o que você prometeu. E você tem que cumprir aquilo que você prometeu, né? Então, assim, primeiro ponto é estudar o seu projeto, listar tudo que foi prometido, tudo que tá dentro daquele projeto. E é olhar nas entrelinhas, sabe? Ver o detalhezinho que você botou lá nos objetivos específicos, o detalhe que você botou na metodologia, um subproduto que você cadastrou. Relaciona isso tudo. Relacionado aquilo tudo, como se fosse um, um, um escopo pontual, assim, em tópicos do seu projeto, aquele projeto aprovado. Em paralelo, né, como segunda etapa, é pegar a sua lei de incentivo ou o seu edital e também o seu contrato com o patrocinador, no caso de ter um patrocinador direto, né, para a lei de incentivo. Relacionar ali, fazer como se fosse uma coluna lateral, assim, listar tudo o que está no edital, assim. E, mas o edital é complicado, a lei é complicada. Você não precisa ser um grande conhecedor e você não precisa se aprofundar. Mas, assim, tratando de lei de incentivo, se o seu projeto já está aprovado, é porque ele passou pelos critérios da lei. O edital também, né? Se o seu projeto está aprovado, é porque você já passou ali pelas etapas e tá ok. Mas é importante você dar uma lida, você sinalizar prazos, prazo de entrega da execução do objeto, do produto, da execução do projeto em si, data de prazo de prestação de contas, e-mails e contatos para envio de artes para aprovação, canais de dúvidas, canais de trocas. Você pegar ali os pontos principais e listar, assim como pegar o que o seu contrato com o seu patrocinador e listar. E aí você vai ter 3 coisas, né? Assim, 3 volumes de informações, né? 3 blocos. O seu projeto, a lei ou o edital que você está aprovado e o seu patrocinador. Em alguns casos, quando é edital, dependendo do edital, não tem um patrocinador. E é pegar, olhar aquilo ali e confrontar as informações. E aí sim você adentra, né, como uma quarta etapa no seu orçamento. Assim, eu tenho, eu captei 30% do que eu preciso, né? Então você pode fazer uma readequação. Toda lei de incentivo, todo edital ele autoriza que você readeque o seu projeto. E você tendo esse estudo do seu projeto, do que é aquele projeto, fica mais fácil para você ver na realidade daquele momento da execução o que eu preciso executar, o que eu vou executar, né? O que é regra, o que eu não posso mudar e o que eu posso adequar. Por exemplo, eu captei 30%, então eu posso executar 30% do projeto inscrito, aprovado, certo? Então, assim, se eu ia fazer uma temporada de 2 meses, eu vou fazer uma temporada de 1 mês,
mas sempre batendo uma bola, assim, a readequação ela é muito importante, para não chegar no momento da prestação de contas e ter surpresas também. Mas é muito importante você fazer essa leitura, né, uma leitura dinâmica e pontuar as coisas importantes. O edital ele autoriza a readequação, tem edital que autoriza uma readequação só, tem edital que ele diz que a parte orçamentária eu posso estourar a linha até 20%, sem pedir a readequação antes. Então você tem que conhecer. E aí, assim, você não precisa ser um profundo conhecedor, mas você tem que buscar as informações principais que você precisa. E usar os canais de troca, né? É, a lei federal, ela tem ali no Salic, ela tem um canal de minhas mensagens, meus esclarecimentos. A CSEC, ela tem um canal no sistema também para você enviar mensagem e eles responderem. A SMC, ele tem o e-mail, que cada edital tem o seu e-mail, que você manda e tem essa troca. Então, assim, surgiu uma dúvida, uma outra dica minha, assim, que para mim é muito importante. Surgiu uma dúvida? Pergunta. Você pode perguntar nos grupos de produção, você pode perguntar nos grupos de amigos, para outros produtores, claro, pode e deve, né? É muito importante essa troca e a gente vai aprendendo juntos, sempre, sempre. Mas é importante também, dependendo da dúvida, você ir direto na lei, direto no edital, perguntar, olha, meu projeto tal, tá com uma questão X, como eu procedo nesse caso? É muito importante. E essa troca, assim, é válida para você. E aquilo ali, aquela resposta é um documento para você. Vale como um documento. É importante printar, é importante salvar e-mail, printar as telas das trocas, porque aquilo dali é um comprovante, né? Eles te deram aquela resposta. Aquilo dali é um respaldo para você também no futuro se respaldar de qualquer coisa. Então, né, voltando aqui às dicas, a gente já falou, eu já falei de dar uma estudada no projeto, dar uma dissecada nele, estudar a lei ou o edital que foi aprovado, e o orçamento, né, entra nessa parte de estudar o projeto também, né? E aí entra a parte do planejamento. Assim como você planeja quem vão ser os artistas, qual vai ser o teatro, se tem pauta, se não tem pauta, quem vai ser a assessoria de imprensa, quais vão ser as cidades, quem vai ser o fotógrafo, assim como você fazer esse planejamento, essa contratação, é muito importante nesse planejamento você se planejar sobre a prestação de contas. E a prestação de contas não é só a parte financeira, que muitas pessoas ficam tem essa sementinha na cabeça. A prestação de contas nada mais é, né, se eu tivesse que resumir, de você prestar contas, de você dar um retorno, uma resposta daquilo que você executou, do seu objeto. Eu propus um projeto de, de uma exposição em 2 meses no espaço público, totalmente gratuita. A sua prestação de contas do objeto é a principal pergunta. Você executou o seu projeto? Você fez a exposição em 2 meses com entrada gratuita no espaço público? Qual foi esse espaço público? Quanto você teve de público? Cadê foto? Né? Enfim, essa é a primeira parte. É a prestação de contas do objeto. Isso é prestar contas. Tem edital que você não precisa nem prestar contas do financeiro. Você simplesmente presta contas do objeto. Mas hoje a gente, assim, aqui nos nossos vídeos a gente vai falar, no próximo encontro, eu vou falar especificamente só sobre a comprovação do objeto, depois sobre só a comprovação financeira. Mas aí, a gente, nesse momento, né, isso é prestação de contas, né? Então, assim, nesse momento de planejamento, que você está planejando a execução do seu projeto, você está com dinheiro, o aporte financeiro já vai entrar, inclui nesse planejamento a prestação de contas. Como você vai organizar suas pastas, né? Como você vai organizar a parte financeira? Quem vai pagar? Os dados para a nota fiscal, cadê os dados? O que eu tenho que colocar? O que eu não tenho que colocar? Inclui isso no seu planejamento inicial, inclui isso na pauta de reunião de produção, porque é planejando, incluindo isso,
que você vai botar isso no dia a dia, a prestação de contas vai sendo feita no dia a dia do projeto. Claro que vou ter, na semana da estreia, perto da estreia, tem um momento ali que você não consegue, né, normalmente dar conta de fazer tudo. Mas se você vem fazendo uma rotina das suas comprovações, da sua prestação de contas, flui de uma outra forma, você não fica no final enlouquecida buscando documento, ou identificando documento vencido, ou que a nota não tem o KNAI, então fica muito melhor. Então, inclui, sabe, a prestação de contas no seu planejamento. A prestação de contas, ela não é uma etapa somente do final, ela é uma etapa ao longo de toda a execução do projeto. Eu queria falar assim que tem editais, assim, eles são muito diferentes, tá? Assim, cada um tem sua diferença, mas assim, a forma de fazer, né? A forma de executar, tem os detalhes, a questão da acessibilidade, que é muito importante. Agora todas as leis, né, estão colocando em pauta e exigindo que o proponente tenha, democratização de acesso, contrapartidas. São muito comuns em todas as leis, assim como como você organizar. E eu aprendendo, né, com essa minha bagagem, conforme fui trabalhando com produção, eu comecei a fazer prestação, e comecei a fazer as coisas juntas, e depois, né, hoje eu faço muito mais prestação de contas do que execução. Eu aprendi isso a fazer também na minha vida, né, no meu dia a dia, também na minha organização das finanças da minha empresa, a ter uma organização maior, a como organizar as coisas, e isso a gente vai levando para a nossa vida, né? Então é um aprendizado que ele não serve só para aquele projeto que eu fiz para o edital da Retomada Cultural 2, um exemplo, não, ele serve para a sua vida. Então eu vou encerrando por aqui, por hoje, e o próximo vídeo terá continuidade. Acompanhe, por favor, e vamos falar mais aí. Temos bastante tempo aí para falar sobre as prestações. Um beijo, boa tarde.